Vamos lá, começar a live, compreender. Número 16. E esperar aqui o Instagram avisar o pessoal que nós estamos ao vivo para nossa 16ª live aqui pelo canal Compreender. Esperar aqui o pessoal ser avisado. Opa, nossa convidada já chegou. Então já vamos iniciar aqui para não perder tempo e dar tempo de fazer as perguntas ali para fazer para nossa convidada de hoje. Vamos lá, esperar ela receber. Boa noite, dona Roberta. Tudo bem? Não te ouço. E agora? Aí, agora sim, agora sim. Parar, obrigado, boa noite. E aí, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo jóia. Bom, antes de eu apresentar a convidada e falar um pouco dela, deixa eu, como é de costume, falar do programa. Né? O nosso propósito aqui é cooperar bem, compreender mais para empreender melhor. Por isso que chama-se Compreender. É cooperar e empreender. No tema hoje nós temos empreendedorismo na advocacia, mulheres na liderança. Nossa entrevistada, agora eu vou, se me permite, apresentar a nossa entrevistada, Roberta de Lima e Silva, me corrija se eu estiver errado, fundadora da de Lima e Silva Advocacia, é bacharelada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC, pós-graduada em Direito Penal e Processual Penal pela Academia Brasileira de Direito Constitucional e em Direito Penal Econômico pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, especializada em Direito Probatório pela Universidade de Salamanca, né? Isso aqui não é no Brasil, né? E mestrado em Filosofia de Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC novamente. Possui experiência em casos de alta complexidade, contando inclusive com atuação em notáveis operações de Polícia Federal, tanto na análise contenciosa quanto consultiva. Isso com verificação de riscos de natureza criminal em operações empresariais. Também possui conhecimento empírico em processos de mais diversas matérias criminais, além de especial dedicação ao atendimento às vítimas de violência de gênero. Olha aí, de gênero. Legal? Eu esqueci alguma coisa, Roberta? Não. Bate aí que cortou. Não, por enquanto tá certinho. Você falou. Ainda estou estudando para mais coisa, né? Boa noite, Jorge, Valor das Ideias. O pessoal vai aparecendo aqui, Roberto, e eu vou falando, tá? Parece que eu fico cortando, dando uma de Faustão, mas não é, para a gente prestigiar quem está entrando. Legal. Como é que funciona aqui? Geralmente eu coloco dados estatísticos para a gente vai falar sobre o tema, mas eu vou fazer diferente essa noite. Eu vou falar aqui uma coisa que eu acho muito pertinente, e aí vamos ver o que você acha, tá? Eliana, boa noite. Roberta, olha só. Não se pode sustentar, contudo, que o casamento e a maternidade constituam a única aspiração da mulher ou que os cuidados domésticos devem absorver-lhe toda a atividade. Não é a lei, é a natureza que a faz mãe de família. A liberdade de profissão é, como a igualdade civil, da qual programa um princípio constitucional. Nós temos no texto do artigo 72, acho que insígnia 22 da Constituição, o livre exercício de qualquer profissão que deve ser estendido no sentido e não constituir em nenhuma delas monopólio ou privilégio. E assim, carreira livre, acessível a todos e só depende das condições necessárias ditadas no interesse da sociedade e por dignidade da própria profissão. Não há lei que proíba a mulher de exercer a advocacia e que, importando essa proibição, é uma causa de incapacidade, deve ser declarada por lei.
Quem disse isso foi uma reportagem que saiu na revista OAB em 6 de julho de 1899. Quem disse isso foi a primeira advogada formada no Brasil, a senhora Mirtes Gomes de Campos, tendo sido a primeira mulher no Brasil a exercer a profissão de advocacia, que ingressou na carreira pública em 1910, que ocupou o cargo de delegada fiscal do Ministério da Justiça e Negócios, ou seja, há 110 anos temos a primeira advogada no Brasil. Aí eu vou trazer mais um dado estatístico, a frase dela, né? Isso que eu falei agora foi tudo ela que colocou. E mais um dado estatístico, para o tema que a gente vai falar, é que a última International Business Report, falando sobre o Woman Business, em 2019, uma pesquisa desenvolvida pela Grant Thornton, revelou que o percentual de empresas com menos de uma mulher, com pelo menos uma mulher no cargo de liderança, atingiu 93% no ano passado. Para os cargos de alto nível, no entanto, apenas 15% dos negócios têm uma mulher no topo. O número de mulheres em cargos de liderança ainda é baixo devido ao número de fatores. Muitos pensam que não são capazes de ocupar o cargo tido como masculino. Preconceito da própria empresa, dificuldade em conciliar família no trabalho por falta de apoio do companheiro. Explica a Gil Vasconcelos, diretora da Incorporação da Casas. Então vamos para a primeira pergunta. Roberta, antes de fazer a pergunta, você autoriza a gente disponibilizar essa live para as pessoas poderem assistir aqui no Instagram e no YouTube? Cortou. Autorizadíssimo. Perfeito. Baseado no que eu falei, como você vê esses números no ponto de vista do direito da mulher? Pronto. Agora não vamos ter problema. Melhorou. Melhorou, né? Pronto. Melhorou. Tá, vamos começar então. Primeiro, eu queria agradecer o seu convite e agradecer o Compreender pelo projeto em si, que tem um objetivo muito bacana. Eu acho que a gente precisa cada vez mais estar em redes para propiciar o nosso crescimento. Legal. E a promoção também dos nossos exercícios, dos empresários, das empresárias que estão aí desbravando, né, a dificuldade de ser autônomo nesse país. Mas, olha, e como, hein? E como, né? Então, eu queria começar respondendo, fazendo algumas inquietações com base no que você leu. Primeiro de tudo, eu acho que hoje, no século XXI, a gente tem um avanço considerável do número de mulheres na advocacia. Eu fiz um estudo recente sobre isso, porque é um tema que eu gosto bastante. E hoje, e assim, só para a gente ter ideia assim, da dimensão, como a coisa vai caminhando mesmo. Hoje, nós mulheres somos mais de 50% das advogadas inscritas na Ordem dos Advogados do Brasil. O que acontece? E aí que é a grande virada de chave, exatamente na linha do que você falou. Quanto mais a gente sobe em cargos de liderança, de alta gestão, de sociedade, que é a estrutura dos escritórios de advocacia, menos mulheres nós vemos. Então, tem pesquisas muito interessantes que mostram que quando a mulher ela está num estágio de senioridade, como advogada, prestes a virar sócia, especialmente nas grandes estruturas, e o Gabriel até entrou aqui, não vai me deixar mentir, há uma saída muito brusca dessas profissionais que não chegam à sociedade porque o relógio biológico bate com a época dessas mulheres de quererem constituir família, de terem filhos. Então, essa é uma primeira dificuldade que a gente vê. Tem um livro interessantíssimo sobre o tema, que se chama Mulheres na Liderança, Padrões Masculinos de Liderança ou Teto de Vidro, que vai explicar justamente isso. Então, qual que é o ponto que eu acho que a gente tem que estar atento? Por que as mulheres são mais de 50% dos advogados e ocupam menos posições de liderança nos escritórios de advocacia? Será que hoje os escritórios de advocacia eles estão prestando atenção num recorte de gênero, assim como num recorte de raça? As mulheres precisam de outros ambientes.
para trabalhar. A gente precisa alterar, a gente precisa trazer uma visão de liderança feminina para essas estruturas. E não basta, Fernando, não basta mulheres chegarem ao topo. É preciso que o topo seja feminino. Em que sentido? Geralmente essas mulheres que atingem o topo, elas são vistas como mulheres de exceção. Mulheres que são fora da regra, que chegaram lá por uma razão meritocrática ou porque elas são realmente excepcionais, o que não é verdade. E muitas vezes o que a gente vê, que também é um ponto interessantíssimo, que essas mulheres que atingem as sociedades, e isso eu estou aqui me mantendo na lógica dos escritórios de advocacia, tá? Certo. Elas acabam reproduzindo padrões de liderança masculinos. Ou seja, elas acham que precisam ter um padrão mais de hostilidade, de uma imposição mais rígida, mais intransigente. Por quê? Porque é dessa forma que os homens, que majoritariamente ocupam essas posições de poder, as enxergam e as respeitam. Porque elas são aparentemente pares, né? Então, eu acho que esses dados que você traz, eles são importantes, mas a gente precisa esmiuçá-los para entender, primeiro, por que que eles acontecem. Será que é só falta de apoio do companheiro? Será que muitas vezes o companheiro pode ser o mais prestativo possível, se for um companheiro homem, se for uma companheira mulher, etc., qualquer forma de relacionamento? Por mais prestativo que seja a relação interpessoal que exista no âmbito doméstico, as estruturas estão prontas para receberem mulheres na liderança? E não só isso, como que nós, mulheres, estamos orquestrando a nossa chegada na liderança? Que não pode ser por meio da reprodução do que os homens fazem. Na verdade, as mulheres têm outra percepção. E aqui eu trago também uma entrevista, só para a gente exemplificar, para quem está nos acompanhando, claro. Poder pensar e poder ver se está nessa situação. Porque às vezes nós, empresários, empresárias, funcionários, estamos querendo ascender na estrutura da empresa e nos deparamos com dificuldades, especialmente as mulheres, e às vezes a gente acha que é uma incapacidade pessoal e não é. Ou nós, donos de empresa, às vezes olhamos e falamos, poxa, por que não tem mulheres na minha equipe? Mas que condições nós, na qualidade de proprietários dos nossos negócios, estamos propiciando as nossas estruturas para que tenham mais mulheres, para que tenham mais negros, para que tenham mais homossexuais, travestis, transexuais. Nós estamos preocupados com diversidade? Então, essa pergunta não pode ser formal, né? Ela tem que entender as dificuldades que existe em relação a ter uma estrutura de alteridade. Nesse sentido, eu falo dessa entrevista que saiu na Folha de São Paulo, nesse ano, que tratou de mulheres que eram donas de escritórios de advocacia. E elas contavam um pouquinho da experiência. E tem um relato que eu acho muito marcante, dois, na verdade. Da Maíra Salome, que é uma advogada brilhante, foi minha mentora, inclusive, então eu sou suspeita para falar, mas de qualquer forma, mas de qualquer forma ela tem um reconhecimento a nível nacional que não me deixaria mentir. E ela conta nessa reportagem um episódio, ela é sócia, ela é dona do próprio escritório, que está em casos midiáticos, e ela fala que engravidou, né, do segundo filho, estava numa reunião representando um empresário, né, um CFO de uma empresa, e um dos advogados, que era o coordenador das defesas, virou para ela e falou, doutora, quando que a senhora vai cuidar desse problema? Olhando para a barriga dela. Nossa! Ou seja, poxa, você vai entrar de licença maternidade, então assim, você vai ficar 6 meses sem trabalhar aqui no projeto. Veja, isso é um absurdo. E um outro absurdo que, né, a gente ainda tem que enfrentar é a Cláudia Berlusconi, também uma grande advogada criminalista aqui no Brasil. Ela conta que trabalhava num grande escritório, era sócia de um grande escritório, mas que ela decidiu, por querer se dedicar mais à família, abrir mão dessa estrutura e ir para um escritório de mulheres, só de mulheres. Por quê? Porque ela fala que é completamente diferente. Ela recebe uma ligação da escola e fala, Cláudia, o seu filho está doente. E ela vai e fala, gente, meu filho está doente. As mulheres olham e falam, vai buscar o filho. No outro escritório, ela tinha que ligar para o marido, para pedir para o marido ir buscar, porque seria muito difícil ela sair no meio do dia de trabalho. Então, há uma compreensão muito maior. E eu acho que é preciso a gente entender com essa ótica. Falar de mulheres na liderança não é só falar de mulheres que chegaram lá.
é falar de estruturas e falar de como as mulheres estão criando seus perfis de liderança. E não à toa saindo dessas estruturas e criando estruturas próprias, que não tem que ser vistas como alheias ou como revolucionárias, sabe? Mas aquela coisa do subversivo, muito pelo contrário, tem que ser visto como um exemplo do que é preciso ser feito para avançar. Não tem mais lugar na sociedade para estruturas retrógradas. E ou a gente entende isso, ou a gente vai ficar para trás. De fato, realmente parece uma coisa tão vislumbrosa, né? Você vê uma diretora, ó, quando você vê assim, CEO, que seja, né, uma mulher CEO ou fundadora, enfim, quando exerce um cargo muito alto, fala, nossa, como? Olha que coisa, né, que satisfação enorme, porque ela conseguiu. E falei, nossa, mas como assim? Ela conseguiu por mérito, por estudo, coisas que o homem também conseguiria, não parece ser uma coisa de outro mundo, né? Legal. Deixa eu colocar mais uma palavra aqui. Me apaixonei por direito penal nos tempos de faculdade e, desde então, tive certeza que seguiria na defesa de garantias mais caras a todo e qualquer indivíduo. O que essa frase representa para a Roberta, empreendedora? Eu peguei sua. Perfeito. Essa frase, eu acho que ela é muito cara, porque a gente está falando de mulheres na liderança e eu sou uma advogada, uma mulher jovem que tem o próprio escritório e que, acima de tudo isso, trabalha na advocacia criminal, que é, dentre os ramos do direito, o mais masculino, porque envolve situações como delegacia, fóruns, prisões, e isso nunca foi visto como um lugar de mulher, nesse lugar de É uma mulher. quebra, né? Ela quebra. Então, e por que a advocacia criminal? O que a advocacia criminal ela tem de especial? Não que as outras áreas não tenham, mas puxando aqui um pouco a minha sardinha, né? Quem advoga no direito criminal advoga, sobretudo, pela liberdade. E não pela liberdade de, vamos soltar, é a impunidade. Não, as pessoas precisam entender, e aqui eu faço um voto de reflexão. Punição, prisão, etc., existe. E muitas vezes é devido, gente. Agora, o Estado não pode sair punindo a torto e a direita. É preciso respeitar um processo. Porque se não respeitar o processo, tanto eu quanto o Fernando, quanto cada um que está assistindo aqui, vai estar sujeito a uma arbitrariedade. O Estado pode fazer o que ele quiser com você. Então, estar no direito penal é estar em defesa não só da liberdade, como da democracia. E quando você escolhe empreender nessa área, quer dizer que você já está em um polo de muita contradição com relação ao olhar, ao senso comum, e que você resolve fazer algo diferente. Porque, ainda que eu seja uma advogada criminal, eu sou, antes disso, uma advogada. E a advocacia ela tem práticas que, na minha opinião, de uma jovem advogada, são arcaicas e precisam ser repensadas. E foi por isso que eu decidi empreender. Porque, na minha opinião, e você pode me ensinar melhor do que ninguém, Fernando, que eu tenho criado as minhas experiências, eu tenho sido muito experimental nesse sentido. Eu acho que empreender, para mim, é como se você chegasse e descobrisse uma terra e não tem nada. E aí você vai criar suas regras. Como que eu vou dividir, para quem eu vou distribuir, o que eu vou fazer. Você cria as suas regras. Então, eu entendo que há muito que avançar, por isso que eu resolvi abrir o meu escritório, para ter um tratamento mais humanizado dentro da advocacia, para dar uma visão mais estratégica da defesa, do que o cliente pode querer, do que as empresas podem querer, de poder representar com muito afinco as vítimas de violência doméstica, que passam por processos muito difíceis perante o nosso sistema de justiça. Então, quando vão à polícia, são novamente revitimizadas, porque infelizmente nós não temos profissionais qualificados para atender pessoas que foram vítimas de violência. Então, foi por isso que, pegando essa paixão pela defesa da liberdade e pelos valores que são mais caros para a nossa sociedade, que eu decidi fazer as regras dentro da minha estrutura, para poder deixar esses valores mais vívidos possíveis. Que legal. O Jorge, ele fala que os melhores líderes da Europa são mulheres. Olha que interessante, né? É uma visão de primeiro mundo. Perfeito. Então, não, eu até falo, o Jorge vai nos ensinar aqui, até volto para ele. Jorge, por que nos países liderados por mulheres, aí notadamente na Europa,
nós tivemos a política mais efetiva de combate ao Covid-19. Essa é uma ótima reflexão. Pois é. Aí, Roberta, então, eu acredito que você já deve ter respondido aí a pergunta que eu ia fazer em seguida, mas o que é hoje ser uma empreendedora? Se pudesse resumir, o que para você hoje é ser uma empreendedora? Difícil. Eu acho que a gente vai entendendo um pouquinho mais a cada dia. Eu sempre fui uma pessoa de querer muitos conceitos, sabe, Fernando? Acho que é o mal do advogado, ele quer colocar tudo na caixinha conceitual. E aí, quando você se joga e vai para uma parte de experimentação, que é justamente contrário à regra, né? As pessoas não querem que você, especialmente você, mulher, se aventure, né? Que você dite as suas próprias regras. Muito pelo contrário, parece que você tem que sempre refrear e falar, opa, isso não é para mim, não tô pronta ainda. E assim, eu venho experimentando esse ato de empreender diariamente e para mim hoje ele é sempre explorar, apreender, no sentido de descobrir e de internalizar esse conhecimento e de disseminar informação e oportunidade. Porque eu acho que se eu estou onde eu estou, não é meritocrático, eu quero deixar muito claro isso aqui, eu não acredito em meritocracia. Eu estou onde eu estou porque eu tive oportunidade. Porque eu tenho a pele mais clara, porque eu vim de uma classe social mais abastada e por isso mesmo a gente tem uma função e uma responsabilidade social, que é de promover esse debate, que é de empoderar cada vez mais mulheres para estarem à frente dos seus negócios e não sendo muitas vezes exploradas em outras estruturas, e para mostrar que o empreendedorismo, ele não é só essa palavra bonita que veio no mar das startups, ele é o simplesmente faça por você mesmo. Isso é o empreendedorismo, sabe? Adorei essa colocação. Parabéns. Roberta, e as pessoas que estão nos vendo, que vão nos ver depois, que estão com essa ideia, né, de abrir seu negócio, e aí tem essa dificuldade de ver que, poxa, mas eu sou mulher, parece que a coisa é mais difícil ainda. O que para você, hoje, você enxerga como os seus maiores acertos como na parte de empreendedorismo? Quais foram os seus maiores acertos que as pessoas podem se espelhar? Olha, eu diria que foi o seguinte, entender que sozinha, por mais forte que nós sejamos, e nós somos mesmo, é impossível mover montanhas. E nós, mulheres, temos que mover uma montanha por dia. Então, o que me ajudou muito nesse processo, e eu digo assim, Fernando, sem medo de errar, o nosso escritório, ele nasce na quarentena, quando, na verdade, foi um momento de refluxo, né, das iniciativas. Sério mesmo? Completamente, a gente estava desesperado. Nossa. A gente falou, gente, a gente está nascendo num período de pandemia e recessão econômica, assim, sabe? Mãos ao alto, socorro. E perceber que a gente estava em rede, que eu pude conhecer nesse período, ainda que virtualmente, pessoas maravilhosas com quem eu troquei experiências, que me deram as experiências dela, que me deram uma luz, foi a minha salvação. Então, o que eu diria? Conecte-se a pessoas que estão fazendo a mesma coisa que você. Porque essas pessoas, elas querem estar cada vez mais conectadas, cada vez mais em rede, cada vez com mais parcerias. Porque onde tem parceria não tem competitividade. E essa ideia da competitividade agressiva, ela não tem razão mais hoje. Então... Eu concordo com você, que inclusive é o que nós aqui na Compreender e na Nortear, que é um canal de educação financeira também, que acontece de terças e sextas, o Cleiton, que coordena essa parte de entrevista, né? Então a gente traz todas as terças e sextas educadores financeiros também. Então, assim, no começo nós somos muito criticados por levantar esse ponto. Cara, mas vocês estão juntando concorrente para quê? Né? Então você está trazendo concorrente para falar. A ideia, a princípio, quem via dessa forma. E nós não, nós defendemos a ideia de que são parceiros mesmo. Né? Nós estamos no mesmo mar, né? Porém barcos diferentes, lógico. E aí o que acontece? A ideia é que as pessoas possam remar para uma área mais segura. E então resolvemos aí, né, toda semana, 2 encontros de educadores financeiros falando com educadores financeiros. Passa contato, faz tudo, porque é uma forma que a gente vê de somar aí com essa questão que a gente vê muito crítica, que é a falta de educação financeira no Brasil e se não no mundo, né? Mas no Brasil principalmente. Então é isso que você falou mesmo, Roberta. A gente vê como um parceiro.
A ideia é de você falar realmente com quem está falando, com quem está fazendo, e a pessoa compartilhar da ideia, né, compartilhar do conhecimento e fazer essa soma para a sociedade. Por isso que a gente faz tem esses dois programas aqui. Aqui o Compreender para falar de empreendedorismo e o Nortear para falar de educação financeira. Legal, gostei do seu acerto. Agora, para a pessoa que está começando, e erros, Roberta? O que você diria assim, olha, esse é um erro que eu digo que você não cometa. Já passou por algum assim que você fala, nossa, esse aqui... Olha, eu vou aqui fazer um enfoque mais para as mulheres na minha fala, tá? Perfeito, perfeito. Eu acho que é o seguinte, existe um livro que eu li também nessa quarentena, nesse período de adaptações e de lançamento do escritório, que é escrito pela CEO, a fundadora, na verdade, de uma ONG dos Estados Unidos, que chama Girls Who Code, que é a primeira organização a reunir mulheres programadoras e dar cursos para mulheres programadoras para que elas possam ocupar as posições do Vale do Silício, enfim, todas as posições de alta. E o que essa autora, que é uma indiana naturalizada nos Estados Unidos, explica para nós é que há, perante as mulheres, uma pressão muito grande de perfeição, de acerto sempre. E o tanto que o nome do livro é Corajosa Sim, Perfeita Não. Porque o erro, essa coisa do erro, ele martela na nossa cabeça, é muito forte. E o erro, ele pode ser paralisador para nós mulheres. E eu tenho certeza que se a gente fizer uma pergunta numa sala de aula, numa sala de reunião, perguntar, pessoal, quantos de vocês, quando foram questionados numa aula, em qualquer oportunidade, pensaram 2 vezes antes de falar e não falaram? Eu garanto que o maior número de pessoas que não falou foram mulheres. Por esse medo de se expor, por esse medo de errar, por essa pressão social que existe. Então eu diria assim, erre mesmo. Eu não diria que é um erro assim que você não pode cometer, porque cada um tem um erro que é suportável. É claro, por exemplo, um erro na minha profissão pode levar uma pessoa à cadeia, pode perder a liberdade. E eu nunca mais restituo a essa pessoa a dignidade que ela vai perder no sistema penitenciário. Ou seja, errar à torto e à direita não significa falta de responsabilidade. Coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas vamos evitar danos. Ou seja, faça com responsabilidade. Busque os seus ciclos, experimente, e se algo der errado, você com certeza vai extrair dessa experiência algo novo. Eu duvido que grandes inovações e grandes descobertas foram feitas na primeira tentativa. O método científico não permite isso, né? Então, eu tenho muito cuidado para falar de erros, porque eu acho que eles são um peso que impedem muitas mulheres de darem um passo adiante. Perfeito, perfeito. Tem uma pergunta aqui que veio agora, que é, este mercado de direito está saturado? É uma pergunta e tanto, porque dos últimos 100 anos, né, nos últimos 100 anos para cá, a gente teve um aumento vertiginoso no número de instituições, de cursos de direito, que faz com que o depósito de profissionais no mercado seja também muito maior, o que, intuitivamente, levaria a uma saturação. Mas aí é preciso entender o que é a saturação do mercado, porque grande número dessas faculdades que são massivas em relação ao número de estudantes, de profissionais que automaticamente jogam no mercado, literalmente jogam e não introduzem. Verdade. Elas são faculdades que acabam se colocando de uma forma um pouco mais precarizada. E isso também tem que ser olhado. Então, hoje, no direito, a gente tem uma cultura, especialmente em grandes escritórios, de contratação, que é um filtro, que eu vou aceitar PUC, USP, Mackenzie e GV, dependendo do caso. Então, toda aquela gama de faculdades que, em tese, satura o mercado, está automaticamente descartada. Então, a gente tem que pensar alternativas... Loucura, né? Loucura. E, quando não descartadas, inseridas numa posição... Esses estudantes, esses profissionais, acabam inseridos em posições de precariedade. São os paralegais,
são as pessoas que vão operar um software jurídico, não são as pessoas que vão operar propriamente o direito. Então, eu acho que o mercado jurídico ele está saturado, sim, mas o mercado jurídico ele é maravilhoso porque ele tem um espaço de inovação inquestionável. Então, se as pessoas... É isso, e eu vou repetir, ainda que soe enfadonho, as pessoas precisam estar em redes, elas precisam conectar as suas competências. Porque pode ter determinado lugar que seja excelente num determinado tema, numa determinada matéria. Mas o que é difícil é você achar um ambiente que é bom em tudo. E tem pessoas que, se a gente unir as qualidades e as competências, a gente tem um selo, né, uma estrutura, que pode atender os clientes em todos os lados. Você não precisa ser bom em tudo, muito pelo contrário. Hoje eu acho que tem um processo de especialização cada vez mais intenso. Então, eu acredito nisso. E aí vai bater no que você falou sobre os acertos, né? Que você pensar que, você saber que não, o ideal não é que se trabalhe sozinho, né? Que você possa montar aí uma equipe, um grupo. Eu acredito como é aí na sua empresa, né? Seria você, mas você conta com pessoas, tem equipes, tem pessoas que faz uma interlocução em alguma coisa que tem uma expertise maior, né? Que tenha uma especialidade maior. Como, por exemplo, direito tributário, né? Sua especialidade é criminal, mas o tributário você tenha uma indicação, um profissional que possa fazer isso. Legal. Exatamente. E aí, para a mulher, Roberta, qual é o principal desafio para as mulheres na advocacia? Eu acho que é preciso entender o desafio das mulheres um passo antes, seja da advocacia, da engenharia, da arquitetura, de toda e qualquer profissão. Então, legal. Qual que é a dificuldade da mulher? A dificuldade da mulher na inserção. Mas por quê? Por que eu digo isso, Fernando? Não é querendo ser prolixa, não. Mas é entendendo que existe uma estrutura que nos traz dificuldades. Então, a estrutura, ela é machista, racista, homofóbica e transfóbica. Isso não é discurso, isso é a realidade. É só a gente pegar números. Né? Para quem gosta de estatística, é só pegar um número que você vai constatar facilmente. Então, a dificuldade para as mulheres, eu acho que vem desde a criação, em que nós somos ensinadas a brincar de boneca, a nos manter numa certa pose e não aí pegar lama na cara ou se quebrar numa quadra de futebol, a ter uma aventura. Porque este espírito de aventureiro que é colocado mais nos meninos na criação, isso impacta lá na frente. Isso impacta o cara levantar a mão e falar, não, eu vou aqui dar uma opinião. E a menina fica ali, meu Deus, eu ia falar 10 vezes melhor do que esse cara e eu não consegui falar. Então eu acho que antes de tudo nós precisamos pensar a forma como nós estamos alimentando uma estrutura nociva a homens e a mulheres, com certeza, e impedindo que essas pessoas tenham esses mesmos insights, especialmente quando a gente fala de negócio. Não é costume as mulheres estarem na mesa de negociação. Não é costume as mulheres chegarem para falar de política, de economia, de negócio. Então é preciso que nós estejamos cada vez mais inseridos nessas discussões. Então, qual que é a dificuldade da mulher na advocacia? Não é na advocacia. É a dificuldade da mulher na sociedade. É a dificuldade, e isso eu estou falando do meu lugar, claro, de mulher branca, mas há a dificuldade da mulher negra, da mulher trans. Enfim, a gente precisa entender a realidade antes do microespaço, mas como algo amplo. E aí a gente traz o exemplo, né, Fernando, do que a gente estava falando antes. Ou seja, por que quanto mais sênior é a advogada, maior é a chance de daqui um pouquinho ela sair da profissão e não chegar à sociedade? Porque é o relógio biológico, porque é cruel impor à mulher que ou ela vai ser uma boa mãe ou ela vai ser uma advogada bem-sucedida. Isso é cruel. Porque se ela está trabalhando, ela é uma mãe desnaturada. Se ela não vai ter filhos, mas que coisa esquisita, ela não vai ter filho. Cara, é cruel isso. É bizarro. E é engraçado que a gente vê, e muitos filmes hollywoodianos falam isso, né? E exatamente quando você vê aquela executiva, eles já criam o perfil. Eles veem aquela executiva solitária, nunca foi casada, mas assim, de sucesso, né? Sucesso profissional, mas você vai ver, não,
eu não tenho namorado, eu não tenho filho, eu me dedico ao trabalho, enfim, parece que fica aquela coisa. Mas então, para ter uma mulher de sucesso, eu tenho que abrir mão do meu outro lado, do lado de ser mãe. De repente, não é que seja para todas as mulheres, mas a grande maioria, penso eu, tem essa vontade de construir uma família, por que não? Né? E aí Sim. parece que é aquela coisa, não, ou eu vou ter sucesso mesmo e ser uma mulher solitária, ou eu vou ser mãe de família e viver ali até onde eu acho que é cabível meus limites. Difícil, o que me né? incomoda é o ou. Mas por que ou? E a gente estava falando desse assunto e entrou aqui a Ju. Um beijo na Ju e na Clarinha, que é uma advogada brilhante também, que está esperando o bebê e que estaria agregando muito aqui a nossa discussão. Olha que legal. E é isso, então eu acho que a gente precisa tirar o ou, né, Fernando? A gente precisa tirar o ou, a gente precisa abrir a estrutura. Poxa, eu vou até anotar isso, hein? Tirar o ou e colocar o e, né? Exato, e tem colocar que fazer o isso, e. Né? Tirar o ou. E tudo bem, e veja, deixa eu só me colocar melhor aqui. Tudo bem se for o ou, entende? Também não há uma imposição. Não é tipo, olha, não é essa caixa, ou é isso ou é aquilo. Eu posso optar em, tipo, cara, eu não quero ter filhos. Eu quero me dedicar exclusivamente ao meu trabalho, ao meu tesão. Eu amo o que eu faço. Assim, se eu pudesse fazer 24 horas, sem parar, ficaria lendo um livro atrás do outro. E tudo bem, no dia que virar pra mim e falar, puta, não, agora eu quero... Agora me veio aquele desejo intrínseco de maternidade. Maravilhoso! Vou ler um livro atrás do outro de maternidade, vou viver cada momento. Então, assim, é só mais fluido do que essas caixas que eu acho que insistem em nos inserir, sabe? Eu sei, eu vou trazer mais um dado aqui, dizem o seguinte, as mulheres ainda precisam enfrentar uma longa batalha para conquistar o cargo de liderança. O estudo do Panorama das Mulheres em 2019, realizado pelo Talenses e o INSPER, apontou que houve um retrocesso no número de mulheres em cargos de liderança. Em 2018, a pesquisa realizou com 415 empresas, constatou que a participação das mulheres com presidentes era de 15%. Em 2019, o número caiu para 13%. O estudo ainda constatou que a probabilidade de uma mulher se tornar diretora é 50% menor que a um homem. O que poucas pessoas compreendem é que promover a igualdade de gênero, de forma geral, poderia gerar ganhos positivos para todos. Segundo a McKinsey, a igualdade de gênero poderia acrescentar 12 trilhões de dólares ao produto interno bruto mundial. Olha só isso aqui. Estudos, né, Roberto? Estudos revelam, não é ideias ou sonhos, vou colocar aí, discriminar feministas ou coisa parecida, isso é estudos, isso tem tese, tem base, tem pesquisa em cima disso. E aí mesmo assim você vê 50% de dificuldade. É muito discriminativo, é muito machismo mesmo. É aquilo que você falou, que é uma coisa arcaica que você tem que entender que tem que ser aquilo. Eu fiquei imaginando, quando eu fiquei estudando hoje, lendo sobre a primeira advogada, eu fiquei imaginando um filme hollywoodiano. Sabe como o pessoal faz? O primeiro marinheiro negro, tal, que conta a dificuldade que o cara passou. Você imagina essa mulher, né? Ali, sentada ali na primeira audiência dela, o quanto de olhar masculino teve de tolerância, né? De conformidade da mulher, de uma mulher exercer essa função há 110 anos atrás. Você imagina que foram sucessões de enfrentamentos, sucessões de superações para vocês mulheres estarem exercendo um cargo, né, uma profissão que a gente via só como o homem, né? Só como uma questão de você ter viril. Então tinha que ser homem, porque tem que ser viril o advogado. Né? Aí você vê o quanto você tem aí de capacidade das mulheres. Se estivesse na liderança, nós teríamos aí no PIB mundial 12 trilhões a mais. Posso fazer um comentário, Fernando, se você me permite? Pode. Eu acho interessante esses dados de acréscimo econômico, porque eles nos impactam de uma forma... E aí eu também me coloco na reflexão. Porque, claro, embora nós teríamos aí um PIB muito mais graúdo, né? E a vida das pessoas, eu acho que essa nossa equação, ela segue muito equivocada. A igualdade de gênero, ela é um acréscimo na vida das pessoas, na saúde mental, numa sociedade democrática.
mais do que o PIB, porque na verdade aí vem, claro, o sistema se apropriando, né, das estatísticas e desses numerários exorbitantes que falam, não, então peraí, pessoal, vamos promover aqui a igualdade de gênero, porque aí a gente vai aumentar o índice de lucratividade da empresa. Pô, peraí, assim, vamos compreender a estrutura com um pouquinho mais de substância, né? Verdade. Eu acho, claro, é importante, a economia gira, a sociedade gera emprego, etc. A gente sabe de tudo isso. Mas a gente não pode esquecer que existe vida por trás de números, por trás de mãos, por trás de trabalho. Então, eu acho que é nessa linha, assim. Uma coisa não anula a outra, mas eu acho difícil colocar uma coisa acima da outra, sabe? Sim, perfeito. E aí, Roberta, em 2016 a OAB declarou que como o ano da mulher advogada no Brasil, 2016. E essa data, né, ela repercute na valorização da participação da mulher feminina nos vários ramos de direito. Você acredita que isso hoje, como é que você vê isso? Poxa, eu preciso de uma data para que eu possa realmente ver que eu tenho, que eu posso, que eu tenho o direito e o dever de exercer minha profissão. É uma data festiva, olha, parece uma coisa, né? Uma data comemorativa, né? Eu acho que, primeiro, isso já por si só revela os problemas da nossa estrutura, porque nós precisamos de um dia para lembrar que outros tipos de pessoas existem que não aquelas que usualmente estão nas posições de poder. Mas eu acho que isso depende de como você enxerga. Por exemplo, essa é uma discussão que a gente tem muito em relação ao dia 8 de março, que é o Dia Mundial da Mulher. Você pode entender como uma data festiva, mas há uma compreensão que eu acho que eu me aproprio mais dessa convicção de ser um dia de reflexão e de esperança para seguir na luta, para avançar o que a gente tem muito que avançar. Então, o Dia da Mulher, o dia 8 de março, é um dia de luta. É um dia representativo, é um dia contra o machismo, é um dia pelos nossos espaços, é mais um dia de tudo que a gente já passa e é um dia que enfim, acaba chamando, assim, as marcas acabam se apropriando, aí manda rosas, aí Feliz Dia da Mulher. Assim, tudo bem, mas Feliz Dia da Mulher, obrigada, repense um pouquinho a sua conduta machista hoje, por favor, e vamos discutir e vamos estar nos espaços. E assim, sabe, vamos olhar para o outro e falar por que você se sente dessa forma. Então, é importante o Dia da Mulher Advogada? Sim, é importante, porque aí eu vou trazer um caso, só para a gente exemplificar, porque a gente não está falando aqui a esmo, né? Eu participei de uma audiência que foi, assim, para mim, super marcante, porque a gente estava numa audiência em Campinas, acho que na terceira vara criminal, faço questão até de dizer, e nós estávamos numa audiência de o crime de estelionato e a gente estava como assistente de acusação. O que isso quer dizer? Que primeiro o promotor faz as perguntas, depois nós fazemos as perguntas e aí os advogados fazem as perguntas para as testemunhas de acusação e vice-versa para as testemunhas de defesa. E foi muito engraçado o que aconteceu, porque o promotor era um homem mais velho e toda a audiência ela caminhou numa mesma linha de perguntas. Mesmíssima linha de perguntas. E quando chegou a nossa vez, e a minha colega que estava comigo começou a fazer, até repetir perguntas que o advogado já tinha feito em uma outra oportunidade, ela foi drasticamente interrompida pelo promotor de justiça, gritando com ela, dizendo que essa pergunta era burra, exatamente a mesma pergunta, feita pelo advogado homem do outro lado. E, Nossa Senhora. Não, e não parava por aí. E aí a coisa foi tomando uma dimensão que ele falou, não, então a gente vai resolver lá fora. E a minha colega dizendo, doutor, eu tô fazendo o meu trabalho. E você está aqui me desrespeitando, sendo que o advogado da parte contrária acabou de fazer as mesmas perguntas. E o juiz passivo. Sim, e a gente pedindo para ele intervir. Ali acabou Lastimável. qualquer tipo de imparcialidade, assim, acabou qualquer tipo de respeito. Então, e o juiz ao final pedindo desculpas, porque ele é assim mesmo. Não, assim, é deprimente, mas não é deprimente, assim, é um sinal dos nossos tempos. E aí eu queria fazer um comentário, porque eu tô vendo aqui
subir, que é, acho que é o Jorge, né? É o Tá, Jorge, o valor das ideias. Jorge, eu vou te falar uma coisa. É muito importante adorar as mulheres, mas é mais importante ainda respeitá-las. E quando um homem se diz feminista, eu prefiro que você diga que você apoia o movimento e mostra essas condutas. Então, é esse tipo de coisa que eu digo que é o diálogo construtivo e não essa tomada de protagonismo. Eu acho sempre importante a gente parar para fazer essa reflexão. Qual é o nosso lugar? Perfeito, perfeito, Roberta. Roberta, trazer alguns números aqui. Segundo a pesquisa, o número de advogados, que você tinha comentado no começo, é de 449.594. E advogadas, 502.630. Mesmo com essa diferença, olha que coisa, hein? O espaço na área do direito ainda é dominado pelos homens. O que pode ser feito para intervir essa realidade da mulher na advocacia? Então, a gente tem mesmo mais mulheres advogadas, mas mesmo assim, os homens estão tomando a frente. Como é que a gente pode trabalhar isso? Fê, eu vou na mesma linha do que a gente vem trabalhando, tá? Porque a gente precisa pensar em estrutura. Isso vai se refletir na advocacia. E eu acho que, na verdade, eu acho que precisaria. Eu não tenho esse dado, tá? Eu não sei. Mas eu acho que se a gente pegasse uma lupa, tá? E fosse por áreas do direito, talvez tivessem algumas áreas que o número de mulheres seja maior, tá? Eu num todo ainda é menor, mas aí eu acho que tem um pouco uma característica Segmento, né? Sim. de segmento. De qualquer forma, eu acho que a advocacia ela tem historicamente, assim, fazer um exercício básico, né? De pensar a figura do advogado, me vem à cabeça um homem discursando na tribuna. Aquela posição ativa, sabe? Aquela coisa de defender o seu posicionamento com unhas e dentes. Então, o que se aproxima no meu imaginário dessa posição são mulheres da Revolução Russa. Mas, aí uns séculos à parte. Mas eu acho que a gente precisa voltar, então, para trás e falar, empoderar essas mulheres para estarem em situações de posicionamento firme, de tomada de espaço. Então não adianta querer, vou mudar aqui na advocacia. Não, assim, isso é estrutural, isso precisa ser feito muito antes, muito antes. Isso precisa ser feito em casa, assim, sabe, no tratamento. De fato. É dar a boneca, mas é dar o livro, é mostrar que aquele espaço também nos pertence. Então, eu tenho uma colega que eu admiro muito, que é a Maíra Cardoso. Inclusive, super recomendo o trabalho que ela vem fazendo de um workshop de liderança feminina na advocacia. E ela conta muitas histórias a respeito disso, porque ela é filha de um grande jurista, famosíssimo, e teve que mostrar a sua competência desde o início. E hoje ela é sócia. Já vai... Exato. Olha, hoje ela é né? sócia do pai e ela sempre foi confrontada de que ela estava nessa posição porque é a filha do chefe. E assim, ela dá depoimentos maravilhosos de como ela se criou, né, nesse ambiente, assim, que advogada sou eu, que mulher sou eu e como eu vou transformar sim essa estrutura. E como ela transforma essa estrutura hoje. E como ela está num trabalho lindo, empoderando mulheres de todas as áreas do conhecimento e todas as áreas profissionais a criarem e liderarem o seu próprio negócio, que também é a sua própria liberdade. Também é o seu exercício do seu livre-arbítrio, de estar nos seus lugares. Isso, claro, sempre fazendo aqui um toque aos privilégios, né? Porque nem sempre é possível estar onde se quer, mas tem as nossas barreiras estruturais, que essa sim a gente consegue olhar e ir avançando cada vez mais em relação a elas. Pois é, foi bem colocado. Eu imagino o que ela deve ter passado realmente ali, há tantos olhares, né? Tantos olhares ela deve ter recebido com essa coisa de que é a filha do dono. Não, é a filha do dono, e aí nunca tendo a oportunidade de realmente, ou sempre tendo que mostrar a sua capacidade, né? E não a sua... Não, e ela falou isso. Seu parentesco. Não, e é bem na linha do que a gente estava falando, daquele livro da CEO do Girls Who Code. Ela falava assim, cara, eu abri a boca, a galera esperava que, puta, não, ela é filha do fulano, tem que sair algo brilhante da boca dela. Assim, gente, não, entendeu? Não, tem que sair algo que é da minha
com formação, que é meu, que é da minha síntese. Isso é brilhante, porque é meu. Então, é muito complexo. Eu acho que a gente tem que estar cada vez mais próximo de pessoas que estejam pensando isso, que estejam sentindo isso e abrindo esses lugares. Abrindo mesmo, assim, se colocando nessa escutativa, criando irmandade, sabe? Então, eu acho que isso falta porque vem muito incumbindo na nossa cabeça, que é aquela coisa da competitividade. As mulheres já se olham com um olhar de competitividade, com um olhar comparativo, com um olhar de inimizade. Então, assim, você tem que, além da questão da competitividade do sistema capitalista, do ponto de vista econômico, você tem um ponto estrutural do machismo, de que as mulheres se comparam. Muitas vezes se comparam em relação ainda a um macho alfa, aquela coisa louca. Então, assim, você percebe como a coisa, e por isso que a reflexão ela é importante, ela é muito anterior a um microespaço. E a gente precisa se compreender como seres humanos sociais determinados por forças maiores que condicionam a nossa sociedade. Negar isso é cometer, acho que, erros metodológicos aí para a gente resolver problemas. Roberta, estão pedindo para você deixar seu contato aqui. Você pode eu vou falar digitar. como é que a gente faz para falar com a Roberta? Deixa. Eu vou deixar aqui, então, o meu Instagram e o meu e-mail, pode ser? Pode ser. Acho que fica bom assim. E vou deixar o meu e-mail. E aí também... Mas depois eu vou colocar, eu vou pedir uma você frase vai colocar. sua, aí amanhã eu vou colocar uma frase e vou deixar seus contatos também lá, pode ser? Claro, Fê, faz o que você quiser. Perfeito. Enquanto você digita, tem uma questão aqui, que embora as mulheres estejam conquistando cada vez mais espaço no mercado de direito, existem 5 fatores que pesam para o desenvolvimento das mulheres. A subremuneração, né, a gente sabe muito bem, subremuneração. A licença maternidade, como você colocou aí, é uma coisa que o pessoal sempre vê como um fator negativo. Problemas de assédio, né, na advocacia, parece que não existe, mas existe. E engraçado, o último e até mais impactante, Roberta, e é por isso que eu acho interessante você trazer esse tema, o empreendedorismo. Olha que coisa. A maior carência das mulheres na área de direito com relação ao empreendedorismo, abrir um escritório. Então, assim, como você colocou no começo, parece que você tem que... A mulher tem que ter, assim, aquela coisa de ser advogada, mas trabalhar para um advogado, coisa parecida. Então, assim, o número de mulheres que se formam em advocacia, segundo o estudo, e pensam em empreender, é muito pequeno. Isso aí ela vê como uma grande barreira, né? Coisa que você superou aí. Né? Me conte, e como você vê isso, desses 5 fatores? O que mais pesa seria a subremuneração, a licença maternidade, problemas de assédio ou o empreendedorismo? Se eu te falar que todos, você acredita? Todos pesam, cada um vai aparecer mais ou menos num determinado momento. O assédio, ele é uma coisa, assim, grotesca. Por quê? Posso falar com base na minha experiência, né? É muito comum, pelo menos na nossa área de atuação, no direito criminal, que nós tenhamos que ir a delegacias, presídios, fóruns, etc. E não é comum, por outro lado, que quando nós vamos acompanhados, e comigo já aconteceu, então oportunidades que eu tive, que uma delegacia estava acompanhada de um colega homem, ninguém olha para você. É assim, ninguém olha para você. E se olha, é para dizer, bonita roupa, hein, doutora? Querido, você vai ver a minha petição, entendeu? Se a roupa tá boa, você imagina a petição. Cara, assim, é surreal, entendeu? É surreal. E existe, não é pouco, existe. O delegado vai olhar para você e vai olhar com aqueles olhos assediadores ou com descrédito porque você é mulher. O juiz vai, assim, cagar enquanto você fala. Na sua sustentação oral, as pessoas vão fazer pouco caso.
Porque você é mulher e jovem ainda. Imagina assim, o que essa menina tá querendo ensinar o padre a rezar, Você né? já passou por algum caso assim, Roberto, em que a pessoa Já, olhou assim, já, principalmente no seu já. começo, né, de trabalho, de empreendedorismo, como é que foi assim, para Não, você foi... Fê, a verdade é que eu estou no começo. Eu sou jovem, estou no começo de tudo. E assim, antes disso, eu já passei, a gente já passava, não sou eu, assim, minhas mentoras, minhas chefes à época, que têm anos de experiência, passavam por isso, né? Assim, completamente ignoradas, desrespeitadas, que foi o episódio que eu narrei aqui da Terceira Vara Criminal de Campinas. Então, dos delegados, especialmente nas unidades de polícia, são abusos, são comentários indevidos, são comentários ofensivos que querem, acima de tudo, te colocar numa posição de inferioridade, porque você é mulher. E o que você está Olha, fazendo aqui para me contrariar? Eu, homem, que tenho um revólver aqui na minha cintura. Assim, ou seja, é muito complicado. E eu acho que então todos esses fatores, eles são, sim, fatores que dificultam cada vez mais essa fluidez de mulheres, e nós estamos aí, somos mais de 50%, todas com muita resiliência, com muita garra, para desbravar um espaço que algum dia algum imbecil falou que não nos pertencia e assim, vai ter que aceitar, né? Porque a gente tá aí e a gente não vai sair. Então, e no não, não, empreendedorismo, o que eu queria te dizer, que mais uma vez é, volta na nossa eu preciso, conversa. que eu preciso Mais uma fechar vez, aqui, o nosso tempo está fecha, acabando. vai fechar. Não, vai fechar, mas isso é muito importante, isso precisa ser entendido. Sim, Por claro, que que claro, por favor. as mulheres têm essa dificuldade? Porque vai ter que sentar na mesa para fazer negócio. E eu internalizei tanto essa situação, eu tenho um sócio, né, que é um juiz aposentado, ele é 40 anos mais velho do que eu. E aí eu lembro da minha primeira reunião de captação de cliente. E eu ligava para ele e falava: Fulano, faz a reunião comigo, faz a reunião comigo. O cliente vai fechar, tô falando com ele, mas faz a reunião comigo, porque eu não tinha segurança de fazer a reunião sozinha. E ele virou para mim e falou: Roberta, não posso. Toca aí, meu, fecha o caso com o cara. Eu falei, meu Deus! E assim, fiz, e fechei o caso com o cara, e ele nem trata com o meu sócio, ele trata comigo, então a gente precisa aprender a se colocar nessa mesa, entender da nossa capacidade, superar a nossa Olha insegurança, que né? legal, que E legal. eu acho que é isso. Uma grande conquista aí, né? Roberto, você consegue deixar uma frase para nós, uma frase inspiradora? O que a Roberta pode falar sobre a história de vida dela, sobre empreendedorismo e o que pode nos inspirar nisso? Eu não vou usar a fórmula mágica, tá? Tá Não vou bom, usar a fala aí. fórmula mágica da Dale Carnegie. Eu acho que para todo mundo que está nos vendo aqui, tô vendo várias pessoas queridas, a Maiara, o Gabriel, a Mariana, a Ju. Eu queria dizer isso, assim, mulheres da minha vida, vamos nos suportar, vamos nos auxiliar, porque juntas não tem pra ninguém, bichão. Então, é isso. Eu acho que vamos juntas, porque juntas vamos mais longe. Perfeito, minha querida. Obrigado, obrigado pelo seu Obrigada, tempo. Fê. Eu vou Obrigada pela chamar o Jorge aqui para a oportunidade. gente fazer as considerações finais, tá bom? Por Sucesso para favor. você. Um Obrigada para abraço. vocês também. Tchau, Abraço. tchau. Tchau. Deixa eu chamar aqui o nosso comentarista para ele nos dar o padecer. Fantástica live. É impressionante aí, a gente traz das estatísticas, mas o quanto as mulheres podem mais, né? E o quanto elas devem fazer mais, acreditar, lutar pelos seus direitos. E é engraçado que nós estamos em 2020 e até hoje existe essa questão de ter que se provar que a mulher pode, que a mulher consegue e que ela não pode deixar também de ser mulher, de ser mãe, né? Então é todo esse peso que para a mulher parece uma coisa muito difícil. Mas temos que saber que é possível, temos que reconhecer e temos que prestigiar, porque as pessoas que têm mais dificuldade é quem mais merece mérito pelas suas conquistas, né? Porque não é fácil, não é fácil. Mulheres do futuro do mundo, exatamente, Eliana. Deixa eu esperar aqui o meu colega entrar, eu acho que ele não vai conseguir pelo tempo. Jorge, eu acho que ele não vai conseguir entrar aqui. Bom, eu vou deixar aqui então, vou chamar novamente para ver se ele consegue.
Mas é isso, né? Tá aí, minha querida Roberta falando da questão empreendedora, do tempo que a gente tem. Ô, Jorge, e aí, meu Oi, querido? Nosso tempo está vamos? encerrando, cara, em cima da hora. O que você Tô achou? O que você vendo. pode me falar da live?